Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e ministros e suas congregações em diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale pela sua palavra, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreender a palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Uma saudação também para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra. Vamos ler. Vamos ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 27 ao 31, onde nos diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Para esta ocasião, nesta noite, sexta-feira, 12 de junho de 2015, temos a introdução do tema do próximo domingo, da aula ou escola bíblica, do próximo domingo, 14 de junho, dia em que estarei completando 75 anos de idade, ou seja, 75 anos mais perto de minha transformação. 75 anos mais perto da minha juventude eterna. Algumas vezes pensamos,
que, quando estamos fazendo aniversário, estamos um ano mais velho, mas estamos um ano mais perto da juventude eterna. Assim que estarei com vocês também no próximo domingo e outros domingos mais. E outras sextas-feiras mais, onde estaremos tendo a introdução. Às sextas-feiras teremos a introdução para a aula bíblica do domingo. Nosso tema para esta ocasião e para o próximo domingo é a vinda do Filho do Homem como o relâmpago. Como diz São Mateus capítulo 24, versículo 27. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Podem sentar, queiram ter a bondade. O Oriente corresponde lá ao Oriente Médio, onde está Israel. Lá foi a primeira vinda do Filho do Homem, a primeira vinda do Verbo encarnado no meio do povo de Israel, que era o povo que estava sob o pacto antigo, que Deus deu a Israel através do profeta Moisés. O povo que estava vivendo ao final da dispensação da lei. Sempre ao final de cada dispensação aparece um precursor, profeta precursor e também o profeta que é enviado para encerrar essa dispensação e abrir uma nova dispensação. Ou seja, que o profeta para uma nova dispensação vem ao final da dispensação que está chegando ao seu final. Para fechar essa dispensação e abrir uma nova dispensação. Nos dias de Jesus, que foi o Messias príncipe ao qual João Batista lhe preparou o caminho, e que foi um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, com a plenitude de Deus nele, com a coluna de fogo nele, velada em carne humana, e se tornou o templo humano de Deus. Ele sempre falava de si mesmo como Filho do Homem, porque o título de Filho do Homem ou do Filho do Homem é título de profeta. Um profeta como Moisés, o Filho do Homem, em sua primeira vinda, e mesmo que todos os profetas venham a ser filhos de homem, porque em todos eles se vela a coluna de fogo e a palavra prometida para essa era, através do qual em seguida é falada essa palavra, e Deus cumpre essa palavra prometida para essa era, pelo qual a luz de Deus para esse tempo está velado no mensageiro, porque aí está Deus nessa coluna de luz, nessa coluna de fogo, chamado o Verbo de Deus, o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo, em seu corpo angelical teofânico, que é um corpo
de luz. Assim como existem corpos do pó da terra, existem corpos de luz. Quem de seus anjos, quem faz a seus anjos os espíritos e a seus ministros labaredas de fogo, diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5 ao 7. E também diz no capítulo 1, versículo 14, que são espíritos ministradores enviados da parte de Deus. De era em era e de dispensação em dispensação, Deus, nessa coluna de fogo, que é o anjo do pacto, Cristo, em seu corpo angelical, chamado também o Espírito Santo, se revela e se vela em carne humana no mensageiro correspondente a cada era e também no mensageiro correspondente a cada dispensação. E essa palavra prometida para essa era, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, a torna uma realidade, ou seja, a traz a vida, a vivifica. E a palavra encarnada para essa era, no mensageiro de cada era, é a luz para essa era. Por isso, Moisés era a luz para essa dispensação da lei. E também cada profeta era a luz para a era em que Deus os enviou. E na vinda de Jesus e de João Batista, diz a Escritura que João era uma luz. João era uma luz, uma tocha que ardia e iluminava. E Jesus disse: e vocês quiseram caminhar à sua luz, mas eu tenho um maior testemunho do que João. Porque em João houve uma porção da palavra prometida para precursar a palavra que viria em toda a sua plenitude, velada em carne humana, na pessoa do Messias Príncipe, prometido para Israel, e para a primeira vinda do Senhor como Cordeiro de Deus. Por isso, em seguida, Jesus pôde dizer no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Era a luz em toda a sua plenitude, porque nele tudo o que foi dito, desde Gênesis até João Batista, estava se cumprindo em Jesus. Tudo relacionado à semente da mulher, de Gênesis capítulo 3, versículo 15 em diante. Ele era todos os profetas. Por isso, o mesmo Espírito que esteve em cada um desses profetas estava em Jesus em toda sua plenitude. Era o anjo do pacto que tinha aparecido a Moisés em Êxodo capítulo 3, em uma sarça que ardia e não se consumia. Era o Verbo encarnado
O Verbo, o Espírito Santo, que havia criado, através do qual Deus havia criado os céus e a terra. Era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Aquela luz verdadeira que ilumina todos os homens, a qual viria este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. São João capítulo 1, versículo 9. E aquele Verbo se encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João capítulo 1, versículo 14. O Verbo, a palavra encarnada, no mensageiro, para aquela dispensação da graça que iria começar. Era a luz encarnada em Jesus, que dizia: eu sou a luz, porque a palavra encarnada é a luz para a era quando as pessoas a veem. Cada mensageiro no qual se encarnou a palavra prometida para cada era foi a luz para cada era. Tão simples assim. E agora encontramos que Jesus usava o título de Filho do Homem, porque, como Filho do Homem, ele era o profeta prometido, um profeta como Moisés. Sempre quando se usa o título Filho do Homem, é Deus em Espírito Santo velado em um profeta. Vejamos o que diz o reverendo William Branham sobre este tema. Porque nele estava a manifestação de Cristo em Espírito Santo, pelo qual houve no reverendo William Branham uma manifestação do Filho do Homem, de Cristo em Espírito Santo velado em um véu de carne chamado William Branham. Na página 164, parágrafo 1465 do livro de citações, o Filho do Homem será revelado em um corpo de carne. Vocês, pessoas da igreja, exatamente como foi antes de Sodoma, um grupo chamado Fora. E na página 165, parágrafo 1471, lembre que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo, é o precursor
da vinda do Filho do Homem para o último dia. Do mesmo anjo do pacto, do mesmo Verbo que se encarnou 2000 anos atrás, do mesmo Deus, através de seu Espírito, para se manifestar no último dia. No reverendo William Branham se manifestou e em seguida virá outra manifestação do Filho do Homem. Lemos no parágrafo 1471 da página 165 do livro de citações. Lhes recomendo que tenham o livro de citações também. Todos os crentes, para saber o que o reverendo William Branham disse, que é o precursor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, em poder, para o último dia. Diz, esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora tivemos os Elias e os abrigos de Elias e mantos de Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. E como pode ser o Senhor Jesus Cristo Elias? Do dia do reverendo William Branham e depois do último dia do tempo final? Simplesmente porque o Espírito que esteve em Elias Tisbita era o Espírito Santo, anjo do pacto. E ele é o único que tem ministérios. Era o Espírito Santo operando esse ministério em Elias Tisbita. Em seguida, o operou em Eliseu pela segunda vez. Em seguida, o operou em João Batista por terceira vez. Em seguida, o operou no reverendo William Branham por quarta vez. E o operará em outro homem por quinta vez, que será um das duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14. Ou seja, que a manifestação do Espírito Santo de Cristo no reverendo William Branham foi chamada também Elias em sua quarta manifestação e na quinta manifestação é chamada também essa manifestação Elias, porque é o Espírito Santo que se manifestará em toda a sua plenitude no último dia. Por isso, o reverendo William Branham, sendo o precursor da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem para o último dia, identifica a vinda do Espírito Santo nos dois ungidos, as duas oliveiras. Não será Elias Tisbita, mas o Espírito Santo em outro homem. Não será também Moisés, literalmente, mas o Espírito Santo em outro homem, um profeta como Moisés e um profeta como Elias. E vejamos, mas o Elias desse dia é o Senhor
Jesus Cristo. Él ha de venir, Ele según Mateo virá segundo Mateus 17 17 y Lucas 17:30. e Lucas 17:30. Y San Mateo, E São Mateus, capítulo 24, verso capítulo 27 24, versículo 27 al 39. ao 39. Él ha de venir, Ele há de vir, según Lucas, segundo capítulo São 17, Lucas, verso capítulo 30, 17, versículo 30, dice diz que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem ha de revelarse há de se revelar entre su gente, entre no o seu hombre, povo. Dios, Não um homem, Deus, pero vendrá en mas un profeta. virá em um profeta. Y él nunca tuvo 12 profetas E ele nunca teve mayores 2 profetas maiores no mundo al mismo tiempo. ao mesmo tempo. Ahora Agora, podemos ver que hay un misterio podemos en ver la que há um promesa mistério na promessa da vinda do Filho do Homem, en la promesa de la na venida de promessa los da dos vinda olivos, das 2 oliveiras, en la promesa de la na venida del promessa Señor da vinda do Senhor para el día posterior. Hay o un último misterio dia. Há um mistério en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. Y sus ángeles ahí son E os los seus dos anjos, aí são as 2 oliveiras, Moisés e Elias, para para chamar 144.000 hebreos, hebreus, 12.000 12.000 de cada tribu. de cada tribo. Recordemos que o título de Filho do Homem é Título um título del Señor do Senhor como profeta. como profeta. Siempre que aparezca Sempre que el Hijo del Hombre, aparecer o Filho do Homem, será la aparición a aparição de un profeta, de um profeta cual estará no qual estará Dios Deus en espíritu, Cristo em espírito, Cristo em espírito manifestado. manifestado. Por eso, Por isso, o reverendo William Branham dizia que o Filho do Homem estava no meio de seu povo, de sua igreja, manifestado. Na página 22 do livro de Citações, parágrafo 183 diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nesta reunião. E espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio. O Filho do Homem já veio de sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando-os sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele o fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram dele e o escarneceram. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo. E as nações que se esqueceram de Deus e pecaram da sua forma de graça, seu dia de graça. Ou seja, que o Filho do Homem se revelou na manifestação que foi realizada
el Espíritu Santo pelo de Espírito Reverendo Santo no reverendo William Branham. Esa fue una manifestación o revelación Essa foi uma manifestação ou revelação misericordia em misericórdia e graça. y la próxima E vez a próxima vez que habrá diz una próxima vez, que haverá uma próxima vez. será A próxima vez será una manifestación uma manifestação em juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram da sua forma de graça. Por lo tanto, Portanto, tenemos que estar preparados temos que estar y preparados, algo grande porque algo grande está por acontecer no meio del do cristianismo. cristianismo. Vean aquí en la Vejam, página 22, aqui na página 22, mesma página, 22, versículo ou parágrafo 176 diz: Ahí están estos dos testigos. E aí estão essas duas testemunhas. E quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento e trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: Vede, este é o Deus a quem esperávamos. Este é ele, mas ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E na mensagem intitulada Festa das Trombetas, em espanhol, página 41, pregado em 19 de julho de 1964, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, na América do Norte. Página 41, parágrafo 189 diz: Isto será a trombeta. A festa será rejeitada. Então, seu Messias será revelado. Notem, eles conhecerão o seu Messias quando virem. Ele vem em poder esta vez, aquele que eles buscavam. Ele vem em poder para a noiva gentil, e os judeus o reconhecerão. Ou seja, que haverá uma manifestação grande no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a manifestação do Espírito Santo em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E isso será no cumprimento da visão da carpa que está prometida para ser manifestada, cumprida essa visão no meio da sua igreja, na etapa correspondente a este tempo final. Não será na primeira etapa, essa já passou no tempo de São Paulo. A segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa e quinta etapa, a sexta etapa se cumpriram na Ásia Menor e na Europa. Não será também na sétima etapa, a sétima era da igreja. Essa se cumpriu na América do Norte e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. Será na etapa de era de pedra angular, a era mais alta, a era que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí será o cumprimento da visão da carpa e será o cumprimento da vitória no amor divino. Aí será a manifestação do Filho do Homem vindo em poder à sua igreja no último dia. E os judeus verão essa manifestação de Cristo em Espírito Santo vindo à sua igreja. A manifestação do Filho do Homem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Lá houve uma manifestação do Filho do Homem em Cristo Jesus e haverá uma manifestação mais do Filho do Homem em sua igreja neste tempo final. E nos foi dada a amostra no reverendo William Branham.
onde estava a manifestação do Filho do Homem, manifestada em graça para a sua igreja. E virá a manifestação novamente no meio da igreja, e os judeus o verão manifestado no tempo final. Continuaremos falando deste tema no próximo domingo, primeiro Deus. Isso somente foi a introdução à mensagem de escola bíblica do próximo domingo, 14 de junho de 2015, aqui mesmo, para estudar na escola bíblica este tema da vinda do Filho do Homem como o relâmpago. Aí veremos mais detalhes para estar preparados para a vinda do Filho do Homem no meio de sua igreja que está sob o novo pacto. Não queremos que nos passe a visita do Filho do Homem à sua igreja no último dia, no qual estamos vivendo. Queremos saber tudo o que necessitamos para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Queremos escutar a voz dos 7 trovões que revelam o mistério da vinda do Senhor no último dia. Porque o mais importante para o último dia é a vinda do Senhor à sua igreja, para ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados e transformar os crentes que estão vivos neste tempo final, os quais receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Orem muito pela atividade de escola bíblica do próximo domingo, primeiro Deus. Queremos estar preparados para a vinda do Senhor e para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E, no tempo do cumprimento da visão da carpa, aí estarão sendo abertos os mistérios que os 7 trovões falaram. Ou seja, Cristo, o anjo forte que desce do céu, para dar a fé à sua igreja para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas estamos tocando estes temas que estão relacionados com o que será revelado na visão da carpa, para que estejamos preparados para essa etapa que vem de bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. O Ocidente é o continente americano, onde o Sol se põe. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, com vocês que estão aqui presentes e com aqueles que estão em outras nações, ministros e suas congregações. Que Deus os abençoe grandemente, os guarde, os guie
e os proteja grandemente, e lhes abra sempre as Escrituras e o entendimento para entender, para compreender as Escrituras, as promessas divinas correspondentes a este tempo final. Porque o que o Senhor estará fazendo será cumprindo o que está prometido para este tempo final. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao ministro aqui presente, José Benjamin Pérez, e em cada país deixo ao ministro correspondente na continuação. Que Deus os abençoe e guarde grandemente a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.